1 de João capítulo 3, versículo de número 19. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, o 18, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém. Até aí o versículo de número 22. Vamos nos concentrar especificamente no versículo de número 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Não há nada pior do que ser condenado pelo próprio coração. Não existe carrasco pior do que o carrasco do próprio coração. É um carrasco tão medonho. A culpa, a consciência culpada, é um carrasco tão tremendo que João diz que só Deus consegue ser maior do que essa força. A Bíblia diz que o nosso coração nos condena. Quando o nosso coração nos condena, não há força que consiga reverter a influência danosa, perniciosa, destrutiva de uma consciência que acusa. Nada é maior na terra, só Deus é maior. Por isso é que João diz assim: sabemos que somos da verdade e tranquilizamos o nosso coração na certeza de que Deus é maior do que a condenação do próprio coração. É interessante que em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao versículo 17, nós temos um relato de um milagre interessante. Uma mulher que vivia encurvada. E a Bíblia diz que ela vivia encurvada há 18 anos. Ela vivia com uma espécie de escoliose. Ela vivia com uma espécie de uma corcunda. E a Bíblia diz que ela era mantida assim por poderes satânicos. O texto não diz, isso é uma dedução minha. É uma especulação e eu não estou afirmando, eu estou apenas perguntando. Será que o que encurvou essa mulher, que manteve essa mulher com essa corcunda, com as costas curvadas, não tenha sido, será que não foi, de alguma maneira, uma culpa? Será que ela não estava sobrecarregada de culpa? Porque a culpa enverga os ombros. É um peso que faz com que os nossos ombros fiquem encurvados. Culpa é um dos sentimentos mais terríveis. Uma pessoa que está inundada de sentimento de culpa é uma pessoa que tem paranoia. Vocês sabem o que é paranoia? Paranoia é uma doença mental em que a pessoa se sente perseguida sem causa. É um distúrbio. Paranoia é quando você tem medo e não sabe do que. Sente-se perseguido e nem sabe por quem. Culpa é um sentimento que gera paranoia. Culpa faz com que você enxergue em cada arbusto um fantasma. Uma pessoa culpada acredita que cada incidente da vida é uma maldição, porque está culpada. Acontece uma bobagem, por menor que seja, ele já acha que é castigo, é uma maldição. Cada pequeno problema da vida é uma punição de Deus. Pneu do carro furou e a pessoa diz: isso é Deus que está me castigando. Você é abordado por um assaltante num sinal de trânsito, isso é uma maldição do diabo na minha vida. Vaza a caixa d'água no prédio e o seu pinga dentro do seu prédio e você diz: isso é uma maldição. Porque uma pessoa culpada se sente vulnerável. Uma pessoa culpada, cada vez que você olha para ela, ela já sente que você está julgando. Uma pessoa culpada, você olha para ela, às vezes com o sentimento mais verdadeiro, a pessoa diz assim: ele me olhou esquisito. O jeito que ele me olhou, eu não volto mais naquela igreja, que o pastor olhou para mim e já foi logo me condenando. E o coitado do pastor nem sabe o que é que estava acontecendo. Porque o sentimento de culpa gera no coração das pessoas aquela sensação: será que ele sabe? O sentimento de culpa
faz com que a pessoa conviva com a pergunta horrível. E a pergunta é: quando é que isso vai vir à tona? Quando é que eu vou ser exposto? Qual é o dia da retribuição? Imagine você pensar que suas ações foram vistas por alguém, que alguém viu o que você fez, e que esta pessoa está esperando a hora de se vingar, vai jogar no ventilador o que você fez. Portanto, uma pessoa que tem culpa, uma pessoa que tem uma consciência culpada, é uma pessoa medrosa. Uma pessoa que tem uma consciência culpada é uma pessoa receosa. Uma pessoa que tem uma consciência, um homem ou uma mulher culpado, não descansa momento algum. Uma pessoa que tem um sentimento de culpa é uma pessoa que se sente emparedada na vida. É o pior castigo, nunca ser absolvido, porque o juiz que está lhe condenando é a sua própria consciência. Não adianta eu dizer: você está perdoado, você se sente culpado. O sentimento de culpa acontece quando as nossas emoções se agitam dentro do nosso coração, na expectativa e na espera de que nós vamos ser castigados. O que é sentimento de culpa? Sentimento de culpa é quando a vergonha de ser exposto não me dá tréguas. O que é um sentimento de culpa? É o medo de que eu não vou conseguir sair deste estado de imundície e eu não posso olhar com esperança para o futuro. O que é sentimento de culpa? É a vontade que eu tenho de me esconder, mas eu não consigo. Eu não consigo me esconder. Culpa é uma voz que insiste dentro de mim de me lembrar que o meu fracasso é mais forte do que qualquer perdão. Eu vou repetir. Sentimento de culpa é uma voz que me lembra o tempo inteiro que o meu fracasso é maior do que a possibilidade do perdão. Isso é um sentimento de culpa. Então o sentimento de culpa faz com que as pessoas se sintam sempre endividadas. Uma pessoa que está com sentimento de culpa, ele está sempre se sentindo endividado. Então a culpa, ela destrói, ela arrasa, ela fere. A culpa e o sentimento de culpa são danosos para a alma de um homem ou de uma mulher. São tão danosos que Davi, que conviveu com esse sentimento de culpa pelo menos por um ano, mais ou menos por um ano, pelo menos mais ou menos por um ano, porque ele conspirou com a morte de um homem, havendo cometido adultério com a esposa deste homem. Durante todo o período da gravidez ele tentou esconder. No nascimento da criança, depois que o homem já tinha sido morto, e depois que ele pensou que tinha escondido tudo isso, dentro do coração dele, ele estava com esse sentimento de culpa, Davi. Só quando a criança já tinha nascido, que Natã o confrontou, que na linguagem popular caiu a casa, foi que Davi se deu conta que a culpa estava matando ele. E aí ele escreveu o Salmo 32. E no Salmo 32, dos versículos 1 ao versículo 5, ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa e não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Agora, os sentimentos de culpa podem ser legítimos ou não. Você pode ter uma culpa e um sentimento de culpa legítimo, ou você pode ter um sentimento de culpa infundado. Ou você pode ter um sentimento de culpa artificialmente plantado no coração seu. Porque quem descobre que a culpa amedronta, domestica, amansa, que um homem ou uma mulher culpado é um homem e uma mulher sem ação, sem reação, sem força. Quem sabe que a culpa faz isso, usa a culpa para manter o outro de joelhos. Pode usar. Quem descobre o poder da culpa, pode usar a culpa como uma arma de controle. É possível que alguém que sabe
e conhece os meandros do coração humano, use a culpa para controlar outra pessoa. Portanto, culpa é uma arma do chantagista. Todo chantagista trabalha com culpa. A culpa, na mão do tirano manipulador, é uma arma poderosíssima. A culpa nas mãos de um líder religioso pode ser uma arma de controle. Um líder religioso inescrupuloso pode se valer da culpa para manter o seu rebanho de cabeça baixa. E, infelizmente, ao longo da história do cristianismo, isso já aconteceu várias vezes. Aí você me pergunta e diz assim: pastor, como é que uma pessoa inescrupulosa pode usar da culpa para manter outra pessoa debaixo de controle? Primeiro, uma pessoa usa a culpa manipulando o sentimento de inadequação que há em cada um de nós. Como é que uma pessoa inescrupulosa usa da culpa para nos manipular? Manipulando o sentimento de inadequação que existe dentro de nós. Todas as pessoas se sentem em algum ponto da sua vida inadequadas. Todas as pessoas se sentem incapazes. Todo mundo se sente imperfeito. Todas as pessoas têm falhas. Se você quiser manipular uma pessoa, basta você dizer assim para ele: eu estou sabendo, não vou revelar agora, mas Deus me revelou. E é melhor você andar bonitinho, porque senão, e dê as costas para a pessoa. Você nem sabe quem é a pessoa. Todos nós, em algum ponto da nossa história, fracassamos. Todos nós temos pecados, como o próprio Davi admitiu, secretos. Todos nós temos. Todos nós temos quartos escuros, temos sombras. Todos nós temos pecados privados. Todas as pessoas têm. Pecados que ninguém mais sabe a não ser você e Deus. Então, se eu jogo com essa possibilidade, se eu aposto nessa possibilidade, você diz: pastor, como é que você sabe disso? Eu sei primeiro pela observação de todos os seres humanos. Diz um ditado popular chinês que há duas pessoas perfeitas no mundo. Um já morreu e o outro ainda não nasceu. Todo mundo tem falhas. E a Bíblia Sagrada diz isso. Se alguém disser que está sem pecado, acabou de mentir e acabou de pecar. Então aquele que diz que está sem pecado, acabou de pecar. É pecador, porque mentiu. Não há um justo nenhum sequer. Não há um que busque o bem. Todos nós somos, em algum ponto, culpados. Então, se eu quiser brincar, se eu quiser manipular, e se eu quiser manter você viludinho nas minhas mãos, eu digo o quê? Ó, eu estou sabendo, e é melhor você andar na linha, porque senão eu vou jogar esse negócio na farofa e vou acabar com você e o seu casamento. Como é que você sabe, pastor? O Espírito Santo está me revelando ultimamente. Aí dá uma autoridade, aí vem com uma autoridade que você treme nas bases. Deus revelou para ele. Então, a Bíblia, veja bem, não descarta que nós somos inadequados, que nós temos imperfeições. E é interessante que quando a Bíblia fala das nossas imperfeições, das nossas inadequações, das nossas incapacidades, dos nossos erros, dos nossos pecados, não é para nos diminuir e nem para sermos manipulados, e nem para estarmos na coleira. Quando a Bíblia revela os nossos pecados é para nos libertar deles, para nos dar a capacidade de sermos livres. Por isso que quando Moisés usou do argumento e do álibi de que ele era pesado de língua, ele estava dizendo: eu sou um homem incapaz. Por isso que quando Jefté era filho de uma prostituta, e por isso ele estava sendo descartado de Israel, Deus não usava isso para diminuir Jefté, mas usou isso exatamente para o contrário, para elevá-lo, para exaltá-lo. Por isso que quando a Bíblia mostra que Gideão era da menor tribo e ele era o menor da tribo, não era para diminuir Gideão e dizer o seguinte: pois então tá bem, eu vou trabalhar com você, mas agora você fique mansinho na minha mão. Era para libertá-lo e dizer o seguinte: Gideão, não se sinta assim, todo mundo é pequeno. Não se sinta pequeno, todo mundo é pequeno. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando Deus usa, ele usa vasos de barro. Ele não usa vasos perfeitos, ele usa vasos de barro
para que a excelência do poder não seja do barro, mas seja do Senhor que está usando o barro. Então veja, se um homem como Pedro chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu sou pecador, afasta-te de mim. Ele estava dizendo assim: eu vou logo dizer para o Senhor algumas das coisas secretas que eu tenho no meu coração, vou logo abrir o jogo. E Jesus não deu as costas para Pedro. Quando Saulo, que depois vai se chamar e vai ficar mais conhecido como Paulo, cai do cavalo e diz: Senhor, quem és tu? Naquela hora o Senhor disse: eu sou aquele a quem tu persegues. Mas não para manter Paulo para sempre culpado, mas para liberá-lo daquele pecado e daquela mancha e daquela culpa que ele carregava no coração, que era a culpa de ter sido cúmplice no linchamento de Estevão. Então veja, quem não errou, quem não pecou, quem não pisou nos tapetes das etiquetas, quem ainda não fez um papelão, fez uma promessa para Deus e não cumpriu, ainda não fugiram da luta, ainda não conseguiu ser coerente o tempo inteiro. Qual é a pessoa que nunca disse uma besteira? Quem é a pessoa que nunca agiu incorretamente? Então existem pessoas que se sentem os piores dos piores. Sabe por quê? Porque foi-lhes vendido um pacote religioso, e o pacote religioso não contempla, não percebe que nós somos humanos. E que Deus trabalha não com pessoas perfeitas, mas com pessoas imperfeitas. Por isso é que eu estou aqui. Porque se Deus trabalhasse só com gente perfeita, eu não estaria podendo pregar para vocês e nem vocês poderiam me ouvir hoje aqui. Então tem gente que vai ao fundo do poço. Eu já tive o privilégio de ajudar algumas pessoas que foram no fundo do poço. E eles vão no fundo do poço por quê? Porque eles dizem assim: pastor, eu pensei coisas que não devia ter pensado. Eu digo: o que foi que você pensou? Eu estava numa hora de tanta angústia na minha vida, de problemas. Aí eu pensei assim: Deus se escondeu de mim. Deus se afastou de mim. Pastor, isso não pode, eu sou crente, eu não posso pensar nisso. Aí eu digo: foi mais ou menos assim que você pensou? Senhor, por que tu estás tão longe? Por que tu te escondes de mim no tempo da angústia? Foi assim que você pensou? Foi. Eu disse: mas foi pior ainda, pastor. Porque quando eu pensei isso, eu fui contar para um pastor meu, e o pastor disse: meu irmão, você está fora da vontade de Deus, agora é que vai ser mesmo a angústia maior. Eu disse: vamos repetir, você pensou: Senhor, porque tu estás longe de mim? Porque te escondes de mim no tempo da angústia? Foi isso que você pensou? Foi. Pois, meu irmão, isso é o Salmo 10, versículo 1. Já teve um homem na Bíblia que pensou assim também. Tem gente que vem para mim chateado e diz assim: pastor, um desses dias eu tive um ódio no meu coração. Eu digo: foi mesmo, foi. E no meu ódio eu pensei assim: que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa e desçam eles vivos para a sepultura. Eu digo: você pensou assim? Eu disse: foi mais ou menos assim. Eu digo: pois isso é um salmo de Davi. Pastor, às vezes eu penso mal para o meu próximo. Pois isso é o Salmo 55:15, meu amigo. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu acho que eu não sou crente. Eu digo: por quê? Porque eu tive inveja do ímpio. Eu vi um bacana passando num Jaguar. Eu vi um bacana passando numa BMW, eu pensei assim: Jesus, eu queria tanto, olha ali ele vive tão bem, eu aqui te sirvo e estou de ônibus. Eu acho que eu não sou crente, pastor. Eu digo: foi mais ou menos assim que você pensou? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, eles não passam por sofrimento, têm um corpo saudável e forte. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Foi assim que você pensou? Disse: foi. Pois esse é o Salmo de Asaf, no Salmo 73 da Bíblia. Não precisa se sentir com paranoia e nem que você deu braço que o diabo vai te pegar porque você se sentiu assim. Homens de Deus se sentiram assim já, e eles não foram rejeitados por Deus. Pelo contrário, Deus ouviu o lamento dessas pessoas e disse assim: eu vou trabalhar com você nesse seu sentimento para você crescer. Às vezes as pessoas são manipuladas na culpa e não sabem por quê. Como que a gente pode ser manipulado? Como é que a culpa pode servir de arma nas mãos de religiosos inescrupulosos? Segundo, quando eles nos comparam com outras pessoas mais excelentes
e mais perfeitas e mais corretas do que nós. Quantos sentimentos de culpa nascem do coração das pessoas porque eles se comparam com outros. E aí, é assim, se eu for me comparar com alguém, eu vou sempre me sentir culpado. Porque teve um pastor ali que foi melhor pai dos filhos do que eu. Eu vou encontrar outro mais ali que foi um evangelista mais eficiente do que eu. Eu vou encontrar outro mais além que canta maravilhosamente bem. E eu não sei cantar coisa nenhuma. Quer dizer, se eu for me comparar, eu vou sempre achar pessoas melhores do que eu. Agora veja, e se eu me comparar com gênios? Mozart, com 12 anos de idade, ele já compunha peças para o rei. Michelangelo, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Rui Barbosa, Einstein. Aí não tem, aí é jogo. E eu sou metido a praticar esporte. Só que eu, se for participar de uma corrida, eu sou corredor, gosto de correr, eu tenho que entrar para os master. E já eu vou entrar para os da terceira idade. Então eu não posso me comparar com aquele queniano de 22 anos de idade, que a única coisa que ele faz na vida é praticar esporte, que se eu for me comparar, eu vou ficar me sentindo culpado. E eu vou ficar dizendo assim, tudo que eu me meto na vida eu só faço besteira, eu sou medíocre, tudo que eu faço é meia boca, meia sola. Eu gosto de escrever, mas aí eu pego um texto do Padre Antônio Vieira, de William Shakespeare, de Cervantes, de Pablo Neruda, de Vinícius de Moraes, e eu digo, Jesus, esses homens nem crentes direito eram e eu sou o teu servo e olha como é que eu escrevo ruim. Se eu for me comparar no âmbito da religião, você tem o Hudson Taylor, missionário para o interior da China. Você tem o Adoniran Judson, que foi missionário da Birmânia. Você tem Francisco de Assis, que foi um homem despojado de todas as riquezas deste mundo. Você tem o Martinho Lutero, que foi um homem forte na defesa da reforma, da fé. Você tem um João Wesley, que foi um pregador eloquente que pregou. Quando foram reunir os sermões dele, foram 52 volumes de livros. Você tem uma Madre Teresa de Calcutá que amou os pobres da Índia como ninguém. Aí eu digo assim, Senhor, o que acontece comigo? Que se eu for me comparar, eu vou ser sempre alguém devedor. Uma pessoa pode gerar sentimentos no seu coração de que você é medíocre. E aí compara você com Paulo, diz assim, veja aqui olha aqui, compara aqui com a vida de Paulo. Tá vendo? Paulo apanhou, Paulo navegou, Paulo fez isso. E você o que fez essa semana? E você diz, misericórdia. Veja Pedro que negou Jesus, mas deu a volta por cima e depois foi crucificado. E diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo para não ficar parecido com Jesus. E você que não quer levar essa cruz leve que você tem na vida. Aí a gente vai diminuindo. Eu posso gerar culpa no seu coração, basta eu comparar você com outro. Eu pego uma pessoa que acabou de enfrentar um câncer e digo assim, olha esse irmão, a esposa dele morreu de câncer e ele foi um homem, e você está se preocupando com besteira, veja, isso aqui é um exemplo. Aí a gente diz, Jesus, eu me preocupei essa semana com meu filho que atrasou-se do colégio e aquele irmão lá com câncer, meu Deus, como eu sou pobre, como eu sou pequeno. Eu faço você se sentir culpado. Basta eu contar uma história de uma família nordestina que vive sem comida e que tem que andar não sei quantos quilômetros para pegar água. Eu digo, e a gente tem água aqui e vocês não valorizam a água que tem. A gente só, Jesus, toda vez que eu beber água agora eu vou me lembrar do pobre. E a gente vai criando aquela coisa de culpa. Todo tempo se sentindo culpado. Porque nós estamos sempre nos comparando com outro. Como é que um líder religioso pode gerar sentimentos de culpa? Terceiro, colocando metas a serem atingidas mais excelentes do que a capacidade humana de alcançá-las. Eu coloco uma meta para você alcançar que você não consegue. Se eu chegar hoje lá em casa e disser para o meu filho que mede 1,92 m e disser assim, saia voando, voa senão você vai apanhar. Com mais de 100 quilos ele vai dizer, pai, você ficou louco. Às vezes a gente acha que Deus cobra da gente metas que a gente não pode alcançar. As pessoas têm uma visão da fé que é idealizada. Ela não é real, ela não é pé no chão. Se eu exigir de um jovem que está no 2º grau que ele faça cálculos matemáticos de física nuclear, ele não vai conseguir. E se eu disser para ele que eu vou puni-lo, eu vou destruir com ele, porque eu estou colocando uma meta que ele não consegue.
Às vezes, pastores são culpados disso. Eu tenho 30 e tantos anos que prego o evangelho. Aí eu venho para a igreja, uma pessoa recém-convertida, um jovem adolescente de 15, 16 anos que se converteu, e eu pego e coloco aquilo que eu conheço de Deus, aquilo que eu cresci em Deus em 30 anos de pregação, em cima de um jovem de 16 anos. É desumano isso. Está errado. Como é que eu vou exigir dele um comportamento que para mim levou 30 anos? Eu gero culpa no coração do rapaz, eu gero culpa no coração da moça. Ela vai dizer, mas você está exigindo coisas de mim que eu não consigo, não atino. São processos de maturidade que precisam acontecer. Aí você diz assim, pastor, em que o evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa? O evangelho da graça é diferente do evangelho da culpa no seguinte: o evangelho da graça não espera de cada um mais do que ele pode cumprir. Deus não espera de cada um mais do que você pode cumprir. Quando ele foi distribuir os talentos, ele deu quantos talentos para um, para outro e para outro? Para um ele deu 5, para outro ele deu 1. E a Bíblia diz assim, deu segundo a capacidade de cada um. Porque Deus sabe que nós temos diferentes capacidades. Então o que é lindo no evangelho da graça é o seguinte, é que Deus só pede a mim como ele sabe que eu posso, que eu tenho condições de responder. Então meu filho está estudando, eu digo para ele assim, meu filho, estude. Porque se você não for bem, se você não melhorar, não for o melhor, não se preocupe. A única coisa que eu quero é que você estude. Se você tirar nota baixa, eu não vou bater em você. Eu não vou comparar com o outro da classe. Porque eu tive um amigo no colégio, quando eu estudava, que um dia ele chegou com nota 8. O pai perguntou assim para ele, você tirou quanto? Ele disse 8. Quantos na classe tiraram 10? Ele disse 3. Pois você devia ser o quarto, você vai levar uma surra. E deu uma surra no filho. E o filho, então, se traumatizou, entrou nas drogas, saiu do colégio. Por quê? Porque o pai não olhou para o filho como ele, olhou para o filho se referenciando no outro. Deus não faz isso conosco. Deus não pede que você seja igual a Paulo. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diga que nós vamos chegar lá na Bíblia, lá no céu, e Deus vai dizer assim, você devia ter me amado como Paulo me amou. Você devia ter me querido bem como quis bem Maria Madalena. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todas as tuas forças. É a tua, mas a minha é pequena. Deus diz, não tem problema, é a que você tem, é. Pois está ótimo, eu quero o que você tem. Você precisa ser só você diante de mim. Você não precisa se comparar com Billy Graham, nem com Hudson Taylor, nem com o Papa, nem com ninguém. Seja você diante de Deus, que Deus está agradado de você como você é. Por isso é que a mulher que deu uma moeda, não deu pouco. Ela deu mais do que todas. Porque ela deu o que estava no seu coração. E para Deus isso vale muito. Segundo, o Evangelho da Graça entende que pecados, defeitos, erros, falhas, inconsistências acontecem em todos os processos de maturidade. Todo processo de maturidade. O Evangelho da Graça sabe que nós vamos pecar. A Bíblia não olha para o pecado como dizendo assim, ai, que coisa horrível. Não, a Bíblia diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai. Defeitos, falhas, inconsistências, isso é parte do processo da vida. Ninguém aprende se não tropeçar. Presta atenção, ninguém aprende se não tropeçar. Ninguém anda se não tropeçar. Molequinho, a menininha que está começando a engatinhar, cai de cara no chão várias vezes, para depois ficar em pé, as pernas balançam. E o pai, se quiser que o filho ande, tem que deixar ele cair. Deus sabe disso. Nós vamos aprender a viver, vamos cometer erros, vamos fazer besteira. Quando a Bíblia fala, sede vós perfeitos como é perfeito o Pai, óbvio que a Bíblia não está exigindo que todos os nossos atos sejam perfeitos. Isso é humanamente impossível. É pedir que a gente voe. Quando a Bíblia diz que sejamos perfeitos, a Bíblia está falando ali de perfeição de intenções, de não ter jogo duplo, de não ter maquiavelismos, de não ter
intenções dúbias. Isso a Bíblia não admite. Safadeza, falta de escrúpulos. Aí não. Aí Deus não. Aí não. Mas os teólogos medievais chamavam isso de reto intento. Minha intenção é reta. Estou andando na luz. Estou querendo servir a Deus. Estou querendo acertar. Agora, nesse meu desejo de querer fazer certo, eu erro. Lógico que eu vou errar. Eu não sou um super-homem. Eu não nasci de novo para me tornar anjo. Quando eu nasci de novo, eu nasci de novo para seguir um caminho. Então, quando a Bíblia fala de santificação, de perfeição, está se referindo a nós termos intentos do coração corretos, que é o que Deus quer da gente, que o meu intento esteja correto. Então, quando a Bíblia diz assim, não tropeça, não erra, não é que a Bíblia está exigindo que eu nunca vá fazer isso, porque senão eu não aprendo. Porque se você quiser aprender a se comunicar, prepare-se, você vai falar besteira. Duas pessoas conversando, dois amigos, dois amantes, duas namoradas, dois sócios. Vez por outra você tem que dizer assim, peraí. Eu falei, mas eu errei. Não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer assim, mas eu sei que eu errei, eu lhe magoei, me perdoe. Peraí, deixa eu acertar. Quem não fez isso ainda? Você magoou o outro? Mas esse é o processo de aprender a conversar. Quem não aprende a conversar diz assim, então não falo mais. Então calado vou ficar. Você não vai aprender a conversar nunca. Todo namorado, todo amante, toda esposa, todo esposo tinha que no casamento dizer um pro outro assim, olha, eu vou dizer algumas besteiras e você tenha paciência, mas é porque eu tenho que aprender a conversar. Eu só conversava de futebol, agora estou conversando com você, mulher. Eu só conversava besteira com os meus amigos, agora estou conversando com uma mulher que tem sentimentos, que ouve diferente. Tenha paciência, eu vou falar algumas coisas e você se prepare. E a mulher tem que dizer pro marido, olha, eu só falava de novela e de besteira, agora eu vou falar coisas com você que não... Vamos acertar. Lógico. Quem, quando orou, não disse besteira na oração? Eu me lembro que quando eu me converti, logo que eu me converti, eu estava numa oração... Igreja presbiteriana, séria, todo mundo sério. E eu, novo convertido, rapazão, culto da mocidade. Aí, novo convertido. Vamos pedir ao irmão Ricardo para nos dirigir a Deus na oração. Aí eu fui orar. Comecei certinho, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Aí quando chegou no meio da oração, eu fui me perdendo, não sabia mais o que dizer. Aí eu disse, Senhor, é porque é o seguinte, o Senhor tem que ajudar a gente, que a gente está tudo lascado aqui, a gente está precisando de... Foi um escândalo. Se você entra num relacionamento... você vai magoar o outro. Se você quer aprender a falar inglês, você vai tropeçar no inglês. Você vai aprender a tocar violão, você vai tocar péssimo. Você vai pregar, muitos jovens me escrevem dizendo assim, pastor, eu queria aprender a pregar. Eu digo, não tem mágica. Você vai dizer um monte de besteira, um monte de pregação ruim, mas você vai aprender. Salmo 32, versículo 8. Eu instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Senhor, se no caminho eu me perder, ouvirei uma voz atrás de mim dizendo, este é o caminho, andai nele. Se eu não conseguir manter-me puro e sempre verdadeiro, ele agirá não segundo a minha imperfeição, mas segundo a sua misericórdia, porque a Bíblia Sagrada diz no Salmo 103, que ele é Pai, que a sua misericórdia é mais alta do que os céus, ele afasta de nós as nossas transgressões como o Oriente do Ocidente, porque o Salmo 103 diz, porque ele se lembra da nossa estrutura e sabe que nós somos pó, e se eu for infiel, ele permanecerá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Você sabe, um desses dias eu estava lendo aquele texto de Jesus, que a pessoa chegou para Jesus e disse, 70 vezes 7, quanto? Jesus disse 70 vezes 7 ao dia. A Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se Deus mandou que a gente aplicasse a regra de 70 vezes 7 ao dia, quantas vezes ele está disposto a perdoar lá do céu? Se eu que sou humano perdoo 70 vezes 7, e Deus perdoa quantos? A única coisa que Deus quer de nós é que nós seguremos na mão dele. Ama a Deus. Seja companheiro dele. Ande na luz. Como ele na luz está, que eu lhe garanto que o sangue de Jesus, seu Filho, vai nos perdoando de todas as nossas imperfeições e pecados. Terceiro, o Evangelho da Graça não tripudia as pessoas que fracassaram. Em Mateus 12, 20, a Bíblia Sagrada diz que ele não termina de quebrar a cana que está trincada. E ele não apaga o pavio que fumega. Se você estiver abatido, triste, o Deus que eu sirvo não entrega os seus filhos fracassados nas mãos dos carrascos satânicos.
Deus não despreza quem manca espiritualmente. Deus não desiste dos que fraquejam, porque Ele não termina de destruir quem está abatido. Está escrito na Bíblia. Aí a gente pensa assim, caí, agora lá vem Deus, quer ver com o rolo compressor dele? Deus diz, você não me conhece, Senhor, minha chama está apagando. Aí alguém diz assim, quer ver como Ele vai dar um tapa em cima para apagar o pavio que ainda está fumegando? Uma lamparina que o fogo da lamparina apagou. Só tem uma brasinha pequenininha saindo uma fumacinha. Deus não vem e apaga de vez aquela lamparina. Sabe o que Ele faz? Ele coloca a mão atrás e com muito carinho e tato sopra gentilmente com aquele mesmo sopro que Elias viu lá no monte, da presença de Deus, suave, para o pavio voltar a acender novamente. Esse é o Deus que nós servimos. A história de Israel é essa prova cabal de que Deus não desiste dos seus. Deus não desiste. Então, irmãos, tira da cabeça, por favor, em nome de Jesus, para a glória da cruz do Calvário, no poder do Espírito Santo, tire da cabeça de vocês essa história que está se difundindo na igreja evangélica. Você deu brecha e o diabo agora tem poderes legais de te pegar. Está em pecado e agora o diabo... Isso é teologia rala, mesquinha, não bíblica. Não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. O evangelho da graça é um evangelho que nos libera para entendermos que o nosso Deus não tripudia as nossas fraquezas, não termina de esmagar quem está caído. O Deus da Bíblia não termina de sepultar quem está vencido. Pelo contrário, Deus vai reunir força dobrada para levantar aquela vida, para restaurar. Não vai deixar que o diabo toque. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Se o diabo vier como uma corrente de águas, o Senhor levantará contra ele o estandarte da cruz do Calvário e vai dizer: este é meu e eu ainda não desisti dele. O evangelho da graça permite que as pessoas vivam sem sentimentos de culpa. Você não precisa viver paranoico, inseguro. O evangelho da graça confia no poder do amor. Um pai que para ser amado precisa provocar medo nos filhos. O amor desse pai é fraco e esse pai não tem caráter. A mãe que precisa manter as filhas do lado pelo medo e pela constante ameaça não é mãe. Um amigo que precisa ter um trunfo na mão para manter o outro leal a ele não é amigo. Um Deus que precisasse manter os seus filhos constantemente com medo de irem para o inferno, esse Deus não mereceria ser servido. Você diz: pastor, como é que eu posso servir a Deus sem culpa? Primeiro, eu não aceito que eu esteja em dívida com Deus. Você não está em dívida com Deus. Toda a minha dívida foi cravada na cruz do Calvário. Eu aceito pela fé que a cédula que me era contrária foi quitada pelo sangue do Cordeiro. Eu aceito que minha vida não está sob suspeita, que as minhas fraquezas e os meus defeitos e as minhas inadequações, eles não são sinais de que eu estou abandonado por Deus. E eu não aceito a acusação do diabo contra a minha vida, porque se ele me acusar diante de Deus, eu tenho um só argumento para dizer a ele: Satanás, está escrito que pelo sangue do Cordeiro eu estou justificado diante de Deus, e justificados mediante a fé tenhamos paz com Deus. É o que diz a palavra de Deus. Segundo, eu não aceito que Deus me trate diferente a cada falha, fracasso ou pecado. Porque se Deus me tratasse diferente, Deus seria um Deus extremamente instável no seu caráter. Deus não tratou Jacó diferente a cada engano ou mentira que ele falou. Não deu as costas para Pedro, cada intempestividade de Pedro. Não foi irredutível e rígido quando Tomé duvidou. Não deixou João Marcos na sarjeta porque teve medo. Não, caráter de Deus é do jeito que é, não porque eu consegui fazer Deus ser do jeito que ele é. Deus é do jeito que ele é porque ele é. Por que Deus me ama? Porque eu mereço? Porque eu fiz por onde? Porque eu ganhei? Se for, no dia que eu não fizer por onde, Deus deixa de me amar. E aí onde é que fica a Bíblia? Que diz que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Terceiro e último, eu não aceito chantagens do diabo, dizendo que Deus está aliado a ele contra mim. Eu não aceito
que o diabo diga que Deus se aliou a ele contra mim. Porque nenhum amigo que abandone os seus amigos quando eles cometem erro não é amigo. Nenhum pai que abandona os filhos e entrega a carrascos porque fizeram alguma coisa que não era para ter sido feita, isso não é pai. Nenhum companheiro que diga assim: minha palavra está suspensa porque você falhou. Isso não é companheiro. Isso não é companheiro de jornada. A palavra de Deus é sim, amém. A palavra de Deus é por nós. Você diz: pastor, o que Deus quer então? Deus quer só uma coisa: ande comigo, ame a justiça, pratique misericórdia, seja misericordioso e ande humildemente com seu Deus. Faça isso. Então ele diz assim: ande comigo. Se você estiver caído, eu levanto você. Se você estiver ferido, eu unto as suas feridas. Se você estiver fraquejando, eu caminho com você enquanto fraco você estiver. Quando você estiver em dúvida, eu não vou xingar você porque você está em dúvida. Ande comigo. Esse evangelho do fecha, abre, desiste, abandona, entrega para o diabo, entrega para não sei quem, maldição, macumbaria agora vai me pegar. Isso não é o evangelho da Bíblia. Porque quem está com o Senhor, a Bíblia diz assim: ninguém arrebatará das minhas mãos. Ninguém.